Oi, gente! Hoje a gente vai fazer uma videoaula para a matéria Física, Ondas e Calor, lecionada pelo professor Danilo Sandi. O assunto que a gente vai estar abordando nessa videoaula é o efeito Doppler. Nosso grupo é composto por Andressa Cunha, eu, que sou Clara Silveira, Douglas Lopes, Fátima Novo, Helena Paz, Luma Augusto, Luana Silveira e Milena Soares. E então, o que iremos abordar nesse vídeo? Nós vamos introduzir o efeito Doppler, vamos falar um pouco sobre onde podemos ver este sendo aplicado e qual a sua importância no nosso dia a dia. Então, o efeito Doppler foi descrito pela primeira vez pelo físico austríaco Christian Johann Doppler, e daí vem o nome desse fenômeno, e ele está relacionado à forma como um observador estacionário percebe a frequência de um som emitido por uma fonte em movimento. Como você sabe, as ondas sonoras são produzidas pela vibração de um corpo e o tom de determinado som depende da quantidade de vezes que esse corpo vibra por segundo. Assim, quanto mais rápida for a vibração, mais alto ou estridente será o som produzido. E a gente pode entender que quando acontece o contrário, ou seja, quanto mais lenta a vibração, mais baixo ou grave será o som. Porém, para entender o efeito Doppler, também é necessário compreender como as ondas se comportam quando a fonte emissora está em movimento. Se a gente prestar atenção aqui nessa imagem, a gente consegue perceber que a frequência que está no lado esquerdo da imagem, ela é diferente da frequência que está ao lado direito, pois o objeto aqui está em movimento. Mas essa imagem é só para a gente exemplificar o que é o efeito Doppler, e mais à frente iremos abordar isso de uma maneira melhor para vocês conseguirem compreender o fenômeno como um todo. Então, quando um objeto emitindo ondas sonoras se encontra estático, a propagação ocorre de forma simétrica, afastando-se da fonte a uma velocidade constante e sem apresentar variações perceptíveis na frequência sonora. Então, se a gente for parar para prestar atenção, a gente tem aqui esse ponto central e a partir dele, a frequência que está sendo emitida, ela é simétrica, em volta dele, ela é simétrica e ela está sendo emitida numa velocidade constante. Então, quando o objeto que está emitindo as ondas ele se encontra estacionário, ou seja, ele não está se mexendo, ele não está em movimento, então a gente pode perceber que a frequência está se propagando de uma forma simétrica. No entanto, a gente pode perceber que quando o objeto que está emitindo as ondas sonoras ele se desloca em uma determinada direção, ele comprime o ar que se encontra diretamente à sua frente. Então, dessa forma, as ondas sonoras emitidas por um corpo em movimento ficam acumuladas à frente do objeto, fazendo com que a frequência do som seja percebida como mais alta na parte anterior e na parte posterior ela é percebida de uma forma mais baixa. Ou seja, existe um deslocamento aqui do objeto que está emitindo as ondas sonoras e por isso a gente percebe que a frequência ela não é mais simétrica. Então, a gente consegue perceber que desse lado, do lado direito, no caso, a frequência ela não é igual à frequência que está ocorrendo no lado esquerdo. E isso depende da direção que esse objeto está se propagando. Então, como é que a gente vai conseguir calcular o efeito Doppler? A gente vai calcular através dessa fórmula que está descrita aqui, e a fórmula é a frequência em que o observador recebe a onda sonora é igual à frequência emitida pela fonte, que está aqui, e aí a gente pode ver que aqui esse V ele é a velocidade da onda no meio, mais ou menos a velocidade do observador em relação ao meio. Então, esse sinal vai ser positiva ao se aproximar da fonte e negativa ao se afastar. E aqui embaixo, então é isso dividido pela velocidade da onda no meio, mais ou menos a velocidade da fonte em relação ao meio. E a gente pode perceber que aqui embaixo
os sinais acontecem de forma oposta, ou seja, é preciso prestar atenção, porque o sinal aqui embaixo vai ser positivo ao se afastar e ele vai ser negativo ao se aproximar do observador. Então, é para a gente poder prestar atenção em como funciona a fórmula. Mas, para calcular o efeito Doppler, a gente só vai utilizar essa fórmula daqui. Certo. Então, agora a gente vai falar sobre alguns exemplos práticos que acontecem no dia a dia e que a gente pode perceber o fenômeno Doppler. Então, vamos falar um pouco sobre ambulância. Imagine que uma ambulância está se aproximando de você. E conforme o veículo chega mais perto, a gente consegue perceber o som da sirene como sendo mais agudo. Porém, logo depois que a ambulância passa, o tom fica mais grave e baixo. Assim, conforme a ambulância se aproxima de um ouvinte, as ondas sonoras ficam mais comprimidas na parte dianteira do veículo, provocando um aumento na frequência sonora da sirene. E, assim que a ambulância passa pelo observador, as ondas sonoras vão se espalhando, fazendo com que o ouvinte perceba a diminuição na frequência da sirene. O mesmo acontece com os carros que passam por nós buzinando. Então, se um carro passa por nós e ele está buzinando, a gente vai perceber claramente o efeito Doppler. A gente agora um vídeo para exemplificar isso que acontece com os carros. Hello, I'm Robert Kraft. Welcome to the Experiment of the Week. This time we're going to talk about something called the Doppler effect. The Doppler effect has to do with sound and moving objects. Now, if you pay attention, as the cars pass me, the sound changes. They sound different when they're approaching than they do when they've already passed. And that's what we're going to be investigating. To do that, we're going to use two cameras. We're going to have one here, stationary on the side of the road. We're going to have the other inside a car, moving at a higher rate of speed. As the car passes me, it's going to blow its horn. We're going to compare what it sounds like in the car to what it sounds like right here. So, let's head for the car. To understand why the sound changed as the car passed, we're going to move to this drainage ditch on the side of the road and use this water as an example, because sound waves in many ways act like the waves in water. For example, if I clap my hand, sound waves move out in all directions, the same way the ripples move out when we drop the pebble in the water. The difference is the car was moving. So to simulate it properly, I need to move my finger through the water. As we do that, we notice that the ripples in front of my finger are all very close together. Because my finger's moving forward, compresses those waves. The same thing happens with the car. As the car is moving forward, the waves in front of the car are closer together. That gives us a higher pitched sound as the car approaches. The ripples behind my finger are further apart. And again, with the car, behind the car, the sound waves are a little further apart. Because they're further apart, the pitch is lower. So the Doppler effect causes the sound to be higher as the object approaches, lower once it passes. Doppler radar is used to measure the speed of things, everything from the speed of a moving car to the speed of winds in a storm. So, next time you're out, you hear a car pass, now you know why the sound changes. The Doppler effect. That's all for this time. Have a wonderful week. Então, através desse vídeo, a gente conseguiu perceber o quê? Que a teoria que eu tinha explicado no slide anterior acontece realmente. Quando o carro passou buzinando, quando ele estava se aproximando, a gente conseguia escutar o som mais agudo, e assim que ele passou, o som ficou mais grave. E o porquê disso acontecer, as ondas sonoras que estão na frente do carro, elas ficam mais comprimidas, por isso tornam o som mais agudo, e as que ficam atrás, elas estão mais espaçadas, o que torna o som ser mais grave. Então, assim que o objeto passa por nós, a gente percebe que o som fica mais grave. Mas, e quando a fonte sonora viaja a velocidades próximas à do som, ou seja, a 340 metros por segundo, pense, por exemplo, em um avião supersônico. As ondas se concentrarão no nariz da aeronave, em um mesmo ponto,
formando uma barreira de pressão que pode, inclusive, destruir o avião. E a gente consegue perceber isso aqui nessa imagem, que a barreira está sendo formada. Mas depois que o objeto ultrapassa a barreira do som, ou a velocidade supersônica, dentro da aeronave não se ouvirá mais nada, já que as ondas ficarão para trás. Nem mesmo no interior da cabine será possível ouvir o barulho do ar ou dos motores, apenas os ruídos normais produzidos pela tripulação, já que o som das vozes dos pilotos não é afetado pela velocidade do avião. Então, assim que o avião ultrapassa essa barreira formada, as ondas vão ficar para trás. E aí o som do ar e o som dos motores, o barulho do ar e o barulho dos motores, eles não vão mais poder ser ouvidos, uma vez que essas ondas elas vão ficar para trás. Mas se tiver um observador parado, esse observador perceberá um forte estrondo no exato momento em que o avião ultrapassar essa barreira de pressão, concentrada no nariz da aeronave. Essa manobra é proibida próxima a cidades e edifícios, já que provoca uma forte onda de choque capaz de quebrar vidraças e causar pequenos danos estruturais às construções. Mas, se você pensa que o efeito Doppler serve só para explicar como é que as sirenes das ambulâncias se tornam menos irritantes depois que elas passam por nós, você está enganado. Existem radares meteorológicos que se baseiam no efeito Doppler para realizar a previsão do tempo através da medição de ondas eletromagnéticas. Também existem os astrônomos que eles se baseiam nesse fenômeno para, depois de observar o desvio na frequência da luz, descobrir novos planetas e estrelas binárias e até mesmo medir a velocidade de outros corpos celestes nos cosmos. E, por fim, até os ecocardiogramas, eles combinam o ultrassom e o efeito Doppler para permitir que os cardiologistas eles possam visualizar estruturas do coração. Então, agora a gente trouxe um exercício para exemplificar como é que a gente utiliza a fórmula do efeito Doppler. Então, vamos lá. Um automóvel com velocidade constante de 72 km por hora se aproxima de um pedestre parado. A frequência do som emitida pela buzina é de 720 Hz. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, a frequência do som que o pedestre irá ouvir será de. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que a gente aprendeu anteriormente, para resolver esse problema. A primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar 700 km por hora, converter essa velocidade em metros por segundo. E convertendo isso para metros por segundo, a gente obtém que a velocidade do automóvel é de 20 metros por segundo. E aí a gente vai fazer a aplicação na fórmula. Então, a gente vai calcular a frequência do som que o pedestre vai ouvir, certo? Então, essa frequência ela vai ser igual à velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador. Lembrando que o observador ele vai estar parado. Então, essa velocidade aqui será igual a zero. Sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do automóvel, da fonte, vezes a frequência do som emitido pela buzina, certo? Então, vamos lá aplicar a fórmula. A gente está querendo saber qual é a frequência que o pedestre vai ouvir. Então, isso vai ser igual à velocidade do som, que é 340 metros por segundo, sobre a velocidade do som, 340 metros por segundo, menos, por que o sinal de menos aqui? Porque como a gente viu anteriormente, ele está se aproximando. Então, a gente vai utilizar o sinal negativo, 20 metros por segundo, que é a velocidade em que o automóvel está se locomovendo. E a gente vai multiplicar isso pela frequência de som emitida pela buzina, que é 720 Hz. Para poder, então, descobrir que a frequência do som que o pedestre irá ouvir vai ser de 765 Hz, ou seja, letra D. Então, gente, aqui a gente finaliza a nossa aula. Aqui estão nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido entender mais sobre o efeito Doppler. Obrigada!